Nós estamos meditando na série de mensagens O Mistério das 12 Virgens. E particularmente hoje nós vamos iniciar uma meditação no versículo 6 de Mateus capítulo 25, que é o versículo que contém as maiores revelações dentro desta parábola. Queridos, é tão maravilhoso as revelações, são tão maravilhosas as revelações que tem nesse versículo 6, que esse versículo 6 eu vou dividir em 3 vídeos. E se você ama meditar na palavra de Deus e realmente quer saber por que são 12 virgens e por que essa mensagem escatológica é tão fundamental para a igreja do tempo do fim, assista aos 3 vídeos. Porque hoje eu vou estar falando a respeito do horário da meia-noite e existem grandes revelações dentro desse horário da meia-noite que tipifica o período mais escuro da história. Hoje nós vamos iniciar essa série dentro da série, então preste bastante atenção, porque essa é a primeira parte dessa pequena sequência de vídeos dentro desse versículo 6. Nós vamos estar falando a respeito do período mais escuro da história. Você sabia que no horário da meia-noite, quando esse mundo estiver escuro, a igreja vai estar aqui com 7 castiçais acesos para iluminar esse mundo tenebroso? Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Nós vamos encontrar na palavra de Deus o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo dizendo que Deus Pai é o Pai das luzes. E logo depois nós vamos encontrar o nosso Senhor dizendo, olha, eu sou a luz do mundo. E logo depois, momentos depois, o nosso Senhor, ele comissiona essa luz do mundo para a igreja. Ele diz, vós sois a luz do mundo. E nós vemos, queridos, essa transferência de poder, essa transferência de luminosidade para a igreja que busca o Pai das luzes, a igreja que tem o Senhor e Salvador Jesus Cristo dentro de seu interior, dentro de seu coração, é a igreja que vai estar iluminando esse mundo no período mais escuro da história. Vai lá comigo em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, nós vamos ler hoje apenas o versículo 6 que diz assim, mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saí ao seu encontro. Aqui em Mateus capítulo 25, nesse versículo 6, nós vamos encontrar revelações maravilhosas. Como eu falei no início do vídeo, eu vou dividir esse versículo 6 em 3 vídeos diferentes para que você entenda que a igreja estará na grande tribulação e que no período mais escuro da história, que é aqui tipificado, que aqui é usado como figura o horário da meia-noite, essa igreja estará na grande tribulação. Obviamente, você vai conectar os vídeos dessa série com outros estudos, com os estudos que eu tenho aqui sobre as cartas de Paulo, sobre o arrebatamento em um piscar de olhos, que é tanto falado que não é nada em um piscar de olhos, que é uma maneira em que os pré-tribulacionistas manipulam os textos para justificar uma igreja que não estaria na grande tribulação. Por fim, nós vamos hoje meditar nesse horário da meia-noite que tipifica o período mais escuro da história. Se você prestar bastante atenção, o horário da meia-noite é o horário mais escuro das 24 horas do dia. É chamado de meia-noite justamente porque o ápice da escuridão na maior parte dos países do mundo, na maior parte das nações do mundo, o horário da meia-noite é o horário mais escuro das 24 horas. É por isso que nós vamos ver, dentro da palavra de Deus, esse horário da meia-noite sendo chamado de um período escuro ou de um período em que as trevas elas atuam mais. Nós vamos ver o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo dizendo, olha, vamos trabalhar enquanto é dia, porque a noite chega, que é o momento em que nós não poderemos trabalhar. O que ele estava falando ali? No horário que é chamado de dia, né, o horário em que
nós temos liberdade para pregar o evangelho, liberdade para cultuar a Deus, que é o horário que nós estamos vivendo no dia de hoje, que é ainda o cumprimento profético da festa de Pentecostes. Esse é um horário, esse é o tempo em que nós vivemos, que nós temos liberdade para trabalhar para o Senhor. Quando chegar a noite, quando chegar o horário da meia-noite, nós não teremos liberdade para trabalhar, não teremos liberdade para cultuar, não teremos liberdade para pregar o evangelho. E aí Jesus Cristo ele usa essa figura do dia como um período de liberdade e da noite como um período em que as trevas ela vai habitar. E é tão chocante isso, queridos, porque aqui dentro desse versículo 6, é o versículo que está aí na sua tela, vai dizer o quê? Mas à meia-noite, e essa palavra, à meia-noite, no original grego, é a junção de duas palavras no grego, e um dos significados da junção dessas duas palavras também significa o tempo da morte, e também significa o tempo de estupidez moral. Você sabe o que essa palavra no original grego está nos mostrando? Que o horário da meia-noite é também um horário para falar sobre o período em que a morte estará governando e um período em que a estupidez moral vai estar acontecendo. Então, quando nós olhamos para o horário da meia-noite, que é quando a morte tipificada estará governando as nações do mundo, o homem da iniquidade, o homem sem lei, o homem que vai promover a iniquidade nas nações, é a morte tipificada que estará reinando sobre as nações. O horário da meia-noite é o horário mais escuro das 24 horas e é o horário onde acontece ali o ápice da escuridão. Jesus Cristo ele veio ao mundo declarando que Deus é o Pai das luzes. E depois ele diz, olha, eu sou a luz do mundo. E ele direciona a igreja, ele derrama sobre a igreja sua graça para que a igreja seja a luz do mundo. Só que no final dos tempos, nós vamos ver isso em Apocalipse, no capítulo 1, Deus comissiona a igreja, mostrando que a igreja será o castiçal de 7 lâmpadas que estará aceso, iluminando esse mundo que estará escuro. É por isso que a teologia pré-tribulacionista é uma teologia que desprepara a igreja para as coisas que vão acontecer. Porque se a maior parte dos cristãos soubessem e tivessem um entendimento que a igreja estará na grande tribulação, hoje os cristãos estariam se santificando e se preparando para essa batalha, para esse conflito. Não tem como sobreviver no período da grande tribulação se você não tiver comunhão com os santos em oração, vida de oração pessoal e vida de meditação na palavra de Deus pessoal. Agora, o horário da meia-noite também significa o tempo da morte e significa o tempo de estupidez moral. E é o que nós vamos ver acontecendo nos últimos dias. Vai lá comigo em 1 Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo capítulo 4, nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo 3, que diz assim: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Olha só, o que vai acontecer nos últimos dias. Queridos, não está falando daqueles que não frequentam a igreja. Não está falando essencialmente de ímpios em sua essência. Está falando de pessoas que vão abandonar a fé. O período da grande apostasia. E nós vamos ver o apóstolo Paulo citando apostasia em outros textos. E a apostasia não é arrebatamento, não é afastamento da terra. Apostasia é abandono da fé, é afastamento da fé. Agora, olha o versículo 2. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a sua própria consciência. O que é uma mente cauterizada? É como se aquela mente tivesse ali recebido uma cirurgia e nenhuma informação passasse mais naquela mente. Existem pessoas que serão enganadas pelo espírito do anticristo, pelo principado da Grécia, pelo principado romano, que são principados que influenciam, porque o anticristo estará governando como a besta que tem 7 cabeças, o pensamento dos reis antigos e as 10 nações, que são aqueles 10 governantes. Lembra a besta de 7 cabeças e 10 chifres? Os 10 chifres que ainda vão se levantar são 10 nações, 10 governantes que estarão reinando sobre o mundo e o anticristo surgirá de entre esses governantes. Agora, queridos, quando nós olhamos para este tempo em que a consciência das pessoas estarão cauterizadas, o que está falando aqui? Que
corrupção moral, ela vai estar governando a mente das pessoas. Olha o versículo 3, que proíbem o casamento da maneira que Deus o estabeleceu. E exigem abstinência de alimentos, você já está vendo isso, alimentos que Deus concedeu, que é bom para o corpo humano, pessoas estão sendo restritas a se alimentar de maneira natural, a mistura que está acontecendo nos alimentos que estão sendo colocados ali, produtos, eu não vou falar mais, para que esse vídeo permaneça na plataforma, e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos, com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Então, queridos, nós vemos que nos últimos dias vai acontecer uma grande corrupção por causa da mente cauterizada, porque as pessoas serão levadas a ensinos de demônios. Olha o que o apóstolo Paulo continua dizendo a Timóteo, agora vai lá comigo, 2 Timóteo capítulo 3, nós vamos ler primeiro o versículo 1, que diz assim: sabe, porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Por que os tempos serão difíceis nos últimos dias? Ele começa a dar uma lista de acontecimentos, de exemplos, porque os últimos dias vão ser difíceis. Os homens serão egoístas, avarentos, eles serão orgulhosos, arrogantes. Só que, queridos, olha o que diz a continuação desse texto, olha o que diz o versículo 7. Que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Por que isso aqui está relacionado com o horário da meia-noite? Porque o horário da meia-noite não está falando de uma escuridão literal ainda. Quando estiver próximo da volta de Jesus, vai ocorrer uma escuridão literal. Só que o período da meia-noite não é uma escuridão literal. É uma escuridão do entendimento das pessoas, porque o erro, o engano vai estar na frente das pessoas e elas não vão estar encarando isso como erro e como engano. Somente aqueles que estiverem conectados com suas lâmpadas acesas não vão ser seduzidos pelos ensinamentos desse mundo. Existem muitos cristãos, pessoas que frequentam igrejas, que são virgens nécias, que vão ser levados pelos ensinos de demônios, porque suas mentes estão cauterizadas pelo que a grande Babilônia tem ensinado. Sabe esses ensinamentos, que são ensinamentos que promovem aquilo que Deus chama de abominação? Sabe esses relacionamentos, casamentos que não procedem do padrão bíblico? Então, existem muitos que se classificam como cristãos que têm suas mentes cauterizadas e não conseguem enxergar essas coisas como pecado. As pessoas vão ter as suas mentes cauterizadas e assim como aconteceu na época antiga, as pessoas vão ter os seus entendimentos escurecidos porque esse mundo estará no horário da meia-noite espiritualmente. Olha o que diz o versículo 8. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Olha só o que o apóstolo Paulo está dizendo. Que vai acontecer uma espécie de feitiçaria e o entendimento das pessoas estarão escurecidos, assim como aconteceu na época de Moisés. Você lembra daqueles magos egípcios que enfrentaram ali Moisés? Só que o que nós precisamos ter em mente é a respeito do efeito de uma mente que está sendo seduzida por causa da escuridão espiritual. Queridos, existem muitos coachings que fazem isso nos dias de hoje. Ensinos de demônios não são ensinos em que uma pessoa aparece fazendo um ritual maligno. Ensinos de demônios começam com o coaching que fala mansinho, com o coaching que fala que não é pecado, com o coaching que fala que você é o centro do evangelho. E a minha crítica aqui ao coaching é um coaching formado, eu sou coaching formado, eu conheço algumas boas técnicas de coaching para persuasão, para conduzir pessoas a comprar algo, a comprar uma ideia. O que eu estou falando aqui não é um irmão que leu a Bíblia e não conhece o coaching. Eu conheço muito bem o coaching. São técnicas humanas inspiradas pelo Principado da Grécia, pelo Principado que inspirou a maior parte da filosofia que desvia as pessoas da palavra de Deus, que no final dos tempos vai estar contribuindo para o escurecimento espiritual da mente das pessoas. O horário da meia-noite é o horário da grande tribulação, é o período em que as pessoas não vão enxergar a lei de Deus, não vai enxergar a direção do Senhor.
O apóstolo Paulo ele já estava dizendo, olha, lembra os magos que resistiram a Moisés? Então, assim como aqueles magos promoviam uma espécie de encantamento sobre as pessoas que estavam ali, assim como eles resistiram a Moisés, assim como eles tinham um certo encantamento sobre os egípcios, assim também vai acontecer no final dos tempos. Agora, olha só, vai lá comigo em Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo, ele continua falando a respeito de mentes cauterizadas e mentes que estão sendo seduzidas pelo espírito do anticristo. Romanos capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 24, que diz assim: Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Aqui o apóstolo Paulo estava falando a respeito de pessoas que honraram mais a imagem, honraram mais a natureza e honraram mais as próprias vontades. E quando as pessoas não dão a honra, não dão a glória ao Criador dos céus e da terra, Deus, ele entrega essas pessoas às suas próprias paixões, às suas próprias concupiscências. Olha o versículo 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Olha o versículo 26. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Eu não preciso explicar para você o que significa a mulher mudando o seu modo natural de se relacionar, de suas relações íntimas, é o que nós estamos vendo agora. Queridos, aqueles que estão com suas mentes cauterizadas pensam que toda espécie de amor criado é válido. Deus tem um padrão para o casamento, para o relacionamento homem e mulher, e o que foge disso está contrário à palavra de Deus. No final dos tempos, nos últimos dias, as pessoas terão suas mentes cauterizadas dizendo, não, todo tipo de amor é válido. Quando, na realidade, quando nós ignoramos a palavra de Deus, aqueles que ignoram a palavra de Deus, aqueles que praticam e aqueles que ignoram a lei de Deus, serão entregues às suas próprias paixões. O horário da meia-noite que vai estar cegando as pessoas em seu entendimento. E somente a igreja que estiver iluminada, os servos do Senhor que fizerem parte dos 7 castiçais, que fizerem parte das lâmpadas do castiçal que estará aceso, estarão iluminando este mundo. E o apóstolo Paulo continua dizendo, versículo 27, semelhantemente, os homens também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do erro. Aqueles que negam aquilo que está escrito na palavra de Deus, esses serão entregues às suas próprias paixões. Agora grava bem isso que eu estou falando, queridos. Você vai ver a palavra dizendo que no final dos tempos, a iniquidade se multiplicaria e o amor de muitos se esfriaria. Ali, no original grego, não exatamente a palavra iniquidade deveria ter sido colocada. Por quê? Porque a palavra ali, iniquidade, é a mesma palavra em português, é a palavra não lei. É como se na tradução literal devesse ser escrito dessa maneira. E por causa da não prática da lei, o amor de muitos se esfriarão. Você sabe o que o texto ali está dizendo? Que por causa da não prática da lei, as pessoas vão agir como se elas fossem animais. Você sabia, queridos, que no final dos tempos, um dos principais motivos das pessoas serem enredadas pela escuridão espiritual, pelo período da meia-noite, é a não prática da lei? As pessoas no mundo não entendem isso. A lei do Senhor, ela não foi feita para que estejamos debaixo de um jugo, de um Deus que é um tirano. Na verdade, as leis de Deus foram criadas justamente para proteger o homem. E quando o multiplicar da iniquidade ou o multiplicar da não prática da lei acontecer, as pessoas serão entregues às suas próprias paixões e você vai ver coisas catastróficas acontecendo. Quando você olha para os direitos humanos hoje, o discurso dos direitos humanos, você não consegue enxergar as nações se alegrando com a morte de cristãos. E acreditem, queridos, a escuridão tomará
tomará esse mundo de tal maneira que a maior parte das nações vão contribuir para a perseguição de cristãos e a maior parte das nações vão se alegrar e vão festejar com a morte de muitos servos do Senhor. E nós vamos ver vários relatos, principalmente em Apocalipse capítulo 11, falando a respeito das nações trocando presentes, se alegrando e festejando com a morte de muitas das testemunhas de Jesus Cristo. Eu estou falando aqui a respeito do horário da meia-noite, o momento em que esse mundo estará em plena escuridão. E se você, cristão, estiver com sua lâmpada acesa, com vida de oração, vida de meditação, e estiver promovendo a comunhão dos santos, você fará parte daquele castiçal que com suas 7 lâmpadas estará aceso para iluminar esse mundo escuro, porque a igreja será usada com grande poder e autoridade para os dias de escuridão que se aproximam deste mundo. Bom, queridos, nós finalizamos aqui essa primeira parte desses 3 vídeos desse versículo 6 de Mateus capítulo 25. Fica aqui, porque tem grandes revelações para que você saiba. A igreja estará nesse período e você, servo do Senhor, precisa se preparar. Que Deus te abençoe poderosamente e eu estou aqui te aguardando para as próximas meditações.